Olá, primeiro, vamos continuar nosso estudo de embriologia? E eu vou trazer aqui para vocês a nossa segunda lista, mas é uma lista mais intensa, que é sobre o que a gente acabou de aprender, fases do desenvolvimento embrionário. Então, nessa lista, a gente vai ver como é que se cobra a ordem do desenvolvimento embrionário, os desenhos, as células tronco, em quais fases encontramos as células tronco, totipotente, pluripotente. Então, é uma lista de exercícios, assim, bastante profunda para a gente revisar o que nós estudamos na aula anterior, que é fecundação, mórula, blástula, gástrula, neurula, e assim terminar essa parte da revisão, tá bom? Vamos lá, vou compartilhar com vocês a minha listinha. Eu vou também estar mandando no grupo para vocês, tá? A Aninha vai estar também mandando no outro grupo também, se precisar. A gente já combinou, tá? Então vamos lá, vou apresentar a nossa lista, é a segunda lista, tá, turma? Então não se percam. Muito bem, pessoal, vou tentar aqui deixá-la um pouquinho maior, para vocês não ficarem com dúvida. Bom, então, nossa lista de hoje, a gente continua no nosso tema embriologia, claro, fases do desenvolvimento embrionário. Então, aqui a gente vai estudar de como começa o embrião, até o feto, até o indivíduo, tá bom? A segunda lista, não esquecer. Então, vamos começar uma questão da FUVEST, né, pessoal? Então, é o seguinte, vai grifando, pega o seu marcador e vamos lá fazendo cada alternativa. Vamos lá, sem preguiça, com vontade, e vamos sair tinindo da revisão de embriologia. Vamos lá da FUVEST, a gastrulação, pessoal, grifa, porque gastrulação indica um tema importante. Então, pensa assim, que hora que o meu embrião está na gástrula? É quando ele forma aquele desenho da ferradura que eu falei para vocês. Então, vamos lá. Letra A. Ocorre a formação de 3 folhetos germinativos, que é o ecto, o meso, o endo, os quais o ecto originará a epiderme, o meso originará os músculos e o endo originará o sistema digestório. Isso aí, turma. Então, a letra A, ela já está correta. Por que, Ju, ela já está correta? Porque vocês têm que lembrar que lá na fase da gastrulação, pessoal, a gente tem esses 3 eventos importantes, 3 coisas que vão acontecer. Na gastrulação, vai formar o blastóporo, depois eu vou falar mais disso, vai formar o arquêntero e vai formar os folhetos germinativos, que são esses. Então, você sempre tem que lembrar o que cada um vai diferenciar. Ecto vai formar a epiderme, o sistema nervoso, os anexos da pele. Meso vai formar músculo, sangue, cartilagem, osso, as serosas, que são as membranas que revestem alguns órgãos. Endo vai formar sistema respiratório, sistema digestório. Vamos analisar cada questão. Então, a letra A está correta. Nessa fase de gastro, os animais são classificados em protostômio, e porque origina o ânus, e deuterostômio, porque origina a boca, ele trocou. Protostômio é o blastóporo, que é o primeiro orifício. Se ele originar a boca, ele vai se chamar protostômio. Ele falou ânus aqui. Se ele originar primeiro o ânus, vai se chamar deuterostômio. Anota aí, pessoal, qual que é o animal protostômio? Protostômio são todos os animais, com exceção de equinodermo e cordado, ok? Deuterostômio são os equinodermos e são os cordados, certinho? Continua a letra D. Vamos lá. C, perdão. O início dessa fase ocorre com a segmentação do ovo. Gente, ó,
Segmentação do ovo, que é a divisão, que é a mitose, é a fase da segmentação da clivagem. Então, nessa fase, não é gástula, a gástula já está lá para frente, resultando, e sofrerão múltiplas divisões, resultando no arquêntero? Não. Então, a fase que vai ter a clivagem lá do ovo que a gente estudou chama-se segmentação e não gastrulação, tá bom? Vamos continuar. D. Essa é a fase caracterizada pela formação do tubo nervoso, já errou, lembra? Nervoso, neurula. Tubo nervoso se originou na fase da neurula. Nem todos os cordados passam por essa fase, perdão, nem todos os animais passam por essa fase, só os cordados, certo? E essa fase inicia-se após a formação de mórula, então vamos lembrar da ordem. Mórula, blástula, gástrula. Então, a gástrula se inicia após a blástula e não após a formação da mórula. E com a formação do tubo neural, outro erro. Então, o tubo neural é na neurula e a gástrula começa depois da blástula. Oh, Deus, tá com a língua enrolada? Tá bom? Então, qual que é a alternativa correta do número 1, questão da FUVEST, é a letra A, certinho? Então, vamos grifar ela toda. Toda a letra A é a correta. Ok? Vamos agora para a questão 2. Lembra que eu falei desenho, pessoal? Se você pegar isso aqui no seu livro, qualquer lista de exercícios da internet, nas questões de vestibulares, vai despencar isso daqui, ó. Esse desenho. Então, só de olhar esse desenho aqui, você já tem que saber que fase que é que está acontecendo. Das 5 fases, mórula, blástula, gástrula, neurula, perdão, das 4 fases, que fase é essa? É a fase de neurula. Ju do céu, como é que eu vou lembrar? Por aqui em cima, ó. Aqui em cima é o tubo neural, que vai formar o sistema nervoso, tá bom? Então, vamos lá, com calma, vamos falar cada alternativa. O que é o 1? O 1 é o tubo neural, então vamos lembrar sempre que o tubo neural, o tubo nervoso, se origina da ectoderme. 2, notocorda, a notocorda. E o que o tubo neural vai formar? Vai formar o sistema nervoso central, certo? 2, o número 2, no meio aqui, nós temos a notocorda, que se origina da mesoderme. Ela vai ser substituída pelos vertebrados, lá no grupo dos vertebrados, pela coluna vertebral. Não é ela que vai originar, ela vai ser substituída pela coluna vertebral nos vertebrados, a notocorda. O que é o 3? O 3 é o arquêntero, que vai originar o intestino primitivo, certo? E 4, essa cavidade aqui, que vai alojar os órgãos internos, é o celoma, que se origina a partir da mesoderme, tá? 3, intestino primitivo, arquêntero, se origina por essa camadinha de células que é a endo. 4 é o celoma é a delimitação do mesoderma, então se origina da mesoderme. Então, aqui ele não perguntou quem que origina, eu tô falando para vocês lembrarem. Então, qual que é a alternativa, Ju? O 1, tubo nervoso, cortou. O 2, notocorda. O 3, deixa eu pôr outra cor aqui. 1, tubo nervoso ou neural. O 2, notocorda. O 3, intestino, aqui no meio. E o 4, o celoma. De novo, quem que origina quem? Tubo nervoso se origina da ectoderme. Notocorda se origina da mesoderme. Intestino se origina da endoderme. E celoma se origina da mesoderme. Ok, turma? Vamos continuar. Você viu questão de desenho, que é muito importante,
tá? Vamos para a questão 3. Muito legal esse desenho aqui, que o aluno erra demais. Ah, a 3 é mais simples. Vamos lá. Baseando na embriologia do anfíoxo, Ju, o que é um anfíoxo mesmo? O anfíoxo é um animalzinho muito próximo da gente, ele está no grupo dos cordados primitivos, chamado protocordados. Ele é um animalzinho que ainda não tem coluna vertebral, ele só tem notocorda. Então, o desenvolvimento embrionário dele é muito próximo do nosso. Então, qual é a fase? É só lembrar: mórula, blástula, gástrula e neurula. Então, alternativa número 3, letra B. Qual que é a alternativa da 2 aqui? Letra D, ok? Agora sim a questão 4. Olha esse desenho, turma. Vamos olhar com calma para vocês prestarem bastante atenção. Vou aumentar aqui um pouquinho. O que a gente tem? Olha, tem que tomar cuidado. Eu peço assim, identifique as fases. Aí o aluno, ele vem aqui em cima e quer falar, vamos pegar a ordem, né? Mórula, blástula, gástrula, neura. O problema é que é o zigoto. É a primeira célula lá que se originou da fecundação. Lembra que a gente estudou o tipo de ovo, oligolesto, heterolesto, centrolesto? É esse, 1. O 2, ó, um monte de blastômeros, é a mórula, certo? O três, ele já tem a blastocele, a cavidade. Então, o 3 é a blástula. Só que o 4, turma, ele está começando a sofrer o processo de invaginação. Ele está já fazendo o processo de invaginar as células para dentro. Então, aqui, 4 ainda é a blástula. Por que eu sei que ainda é a blástula? Porque ainda a gente está vendo aqui a blastocele ainda. A fase de 5, que é a fase da gástrula. Como é que eu sei que é gástrula, Ju? Que hora que eu vou olhar o desenho e saber que é a gástrula? Gástrula, intestino. Essa cavidade, essa abertura aqui, não sei se vocês estão dando para ver bem aí na gravação, mas essa abertura é o blastóporo. Ou ele vai originar o ânus, ou ele vai originar a boca. Essa cavidade interna agora, pessoal, aqui, ó, vai se chamar arquêntero. Arquêntero de intestino, gástrula, tá? Então, a número 5, que é a gástrula. 4 ainda está formando a gástrula, mas é blástula ainda. Então, vamos lá. Questão 2. Os blastômeros 2 já apresenta célula já diferenciada em tecidos? Células diferenciadas em tecidos, turma, a gente vai ver só a partir da gástrula, porque é lá que tem os folhetos embrionários, ecto, meso e endo, que vão formar os tecidos, tá? A gástrula, que é 3 não é gástrula, 3 é blástula. É caracterizada pelo surgimento de uma cavidade oca? Então, não, isso aqui é blástula. 3. A gástrula sofre invaginação e forma-se a endo e a ectoderme, caracterizando a fase de blástula. Poxa, ele falou tudo certo e no final ele colocou errado. A gástrula sofre a invaginação, caracterizando a fase de gastrulação, tá? Agora, a 4 tem que estar certo. Vamos ver o item, o número 4. Os folhetos germinativos, também chamados de embrionários, a ecto, a endo e a meso, é observada a partir da fase 5, verdadeiro. Vocês não podem esquecer isso, turma. A ectoderme, a mesoderme e a endoderme surgem na gástrula. A partir desses 3 folhetos embrionários, nós temos a formação dos tecidos. Cada um conjuntinho de célula vai originar um grupo. Vocês têm que estudar bastante isso, porque isso cobra bastante. Vocês viram o tanto de alternativa já que caiu, né? Então, vamos revisar de novo. 1, zigoto. 2, mórula. 3, blástula. 4, é ainda blástula, que está sofrendo invaginação. E 5, gástrula, ok? Vamos agora para o Enem, né? Na década de 90, células do cordão umbilical,
pá, do recém-nascido. Sabe o que minha mãe fez com o meu cordão umbilical? Eu tenho 34 anos. A minha mãe enterrou meu cordão umbilical numa fazenda, numa porteira, que chama em Goiás. Tadinha, né, gente? Porque ela não tinha noção, não tinha estudo suficiente para entender que o cordão umbilical tem células tronco adulta. Qual que é a diferença das células tronco embrionárias que estão na fase de mórula e na fase de blástula para as células tronco adultas? Pode estar no cordão umbilical, pode estar na medula óssea. Essas células são indiferenciadas, elas vão formar outros tecidos, mas não podem formar qualquer coisa, qualquer parte do corpo. Sempre um grupo de células específicos, tá? Mas elas são indiferenciadas. Então, qual que é o potencial terapêutico das células tronco adultas presentes no cordão umbilical? É a diferenciação em células especializadas, ou seja, eles vão formar certos tecidos, não vai formar qualquer tecido, porque isso só as células tronco embrionária pode fazer, tá bom? Então, revisando, nós temos células tronco embrionárias que estão na mórula, que estão na blástula, e células tronco adulta, que já estão em outras partes do corpo, a não ser no embrião, e que não vão formar qualquer célula, tá bem? Então, qual que é a alternativa aqui, turma do Enem? É a questão D, certo? Vamos agora para 6. Durante a embriologia de um cordado. Ju, quem que é um cordado? Cordados são os animais que apresentam notocorda. Tá? Então, é o único grupo de animal que vai para a última etapa, que é a de níbula, por exemplo, tá? Então, vamos lá. 6. Durante a embriologia de um cordado, ocorre o aparecimento do tubo neural após o desaparecimento da notocorda. Se eu acabei de falar que cordado é o animal que tem notocorda, pelo menos em um momento do seu desenvolvimento embrionário. Então, não. B. Simultaneamente, a formação da notocorda e a evaginação dos macrômeros para a formação do tubo neural dorsal. Não existe a evaginação dos macrômeros, não é isso. Para formar o tubo neural, você vai formando, a gente chama de suco, de crista, de uma gota neural até fechar. Não é uma evaginação, a evaginação ocorre lá na gástrula, tá bom? C. O desaparecimento do arquêntero após a formação da blastocela, aí ele inverteu. Blastocela é a cavidade da blástula. Quando ela vai sofrendo uma invaginação, vira o arquêntero. Então, ele está trocado. D. A invaginação da blástula. Então, essa blástula vai sofrendo um soquinho, ela vai invaginando para dentro, e com isso forma a gástrula. Então, verdadeira letra D aqui, perdão. Verdadeira letra D, certo? Simultaneamente, a formação da mesoderme da blástula, não, mesoderme só forma na gástrula, então não tem jeito de formar blástula e mesoderme. Mesoderme só forma na fase de gástrula, vocês não podem esquecer isso, turma, eu vou repetir. Ecto, endo e mesoderme se forma na gástrula, tá certo? Vamos agora para a questão 7 da Unesp. Desenho, pessoal, sempre, né? Então, a gente nunca pode esquecer dos desenhos. Então, vamos identificar as fases, por onde que começa o desenvolvimento embrionário. Começa por onde? Na fecundação, certo? Então, 3. 3 aqui, ó, é o zigoto, que se origina da fecundação. Depois, esse zigoto vai sofrer mitose e vai formar as primeiras células, uma vira duas, que é o 5. Depois, essa duas vai formando 4, que é o número 2, 8, e assim vai. Até formar um emaranhadinho de células, que é o 1, que é a mórula, do latim amora. Então, até agora, 3, 5, 2, 1.
Depois dessa mórula, ela vai se encher de líquido, virar uma cavidade, que é o 6, ó, não tá dando para ver bem, mas é o número 6, é a blástula, tá? Note que ela tem uma cavidade. E o 7, olha a abertura aqui, ó, que é o blastóporo, ó a ferradura. A última fase é o número 4, não 7, perdão, a última fase é o número 4. Então, vamos ver qual que é a alternativa. Começa no 1, perdão, começa no 3, no 1 não. Vamos lá de novo no desenho. Começa no 3, depois passa para o 5, depois passa para a fase 2, para a fase 1, para a fase 6 e para a fase 4. Repetindo, zigoto, blastômeros, mórula, blástula e gástrula, tá bom? Alternativa, letra C, ok? Deus. Questão 8. O desenvolvimento embrionário corresponde a todas as transformações que o zigoto sofre. Uma das fases desse desenvolvimento caracteriza pela ocorrência de diversas divisões e surgimento de uma estrutura chamada blastocisto. Então, vamos lá. Blastocisto é o nome da blástula dos mamíferos. Então, quando esse zigoto começa a se dividir, até chegar na fase de blástula, é a etapa da segmentação ou da clivagem. Então, a letra C. Então, por que as outras não estão certas, Ju? Gastrulação é o momento que forma gástrula. Ele não falou isso aqui. Neurulação é o momento da formação da neurula. Organogênese é o momento da diferenciação dos tecidos, que é na gástrula. Então, ó, alternativa C, segmentação. Número 9. Na fase de gastrulação, ocorre importante etapa do desenvolvimento. Marque a alternativa. Ocorre a formação da mórula? Não, formação da mórula é morulação ou a segmentação, tá? Na gastrulação, ocorre a fixação do embrião? Nós vimos que quem fixa lá no útero, na hora da gravidez, é a blástula, é o blastocisto. Então, não. Continua. Na gastrulação são formados 3 folhetos germinativos, verdadeiro. E aí a gente tem que tomar cuidado que nem todo animal tem os 3 folhetos. Os animais que têm ecto, meso e endo são chamados de triblásticos. Então, de plateuminto para frente, plateuminto, nemateuminto, molusco, anelídeo, artrópode, equinoderme e cordado. Os que não têm 3 folhetos, que são os quinidários, que é a água viva, a anêmona do mar, esses são chamados quinidários. Eles são diblásticos, porque eles têm endoderme e ectoderme. Então, para você ver, esses animais não têm músculo, não tem osso, não tem cartilagem, tá? Quando você chega a ver uma esponja, a esponja é um porífero. Ela não tem nenhum folheto embrionário, ela não chegou na gástrula. Então, a esponja não tem tecidos e nem órgãos. Então, é o único grupo de animal que não forma tecidos verdadeiros, tá bom? Isso são as esponjas, ablástula, tá? Elas são ablásticas. Os quinidários, diblásticos. Agente, triblásticos. E onde que forma os folhetos germinativos? Na gástrula, certo? 10. Nos organismos multicelulares, após a fecundação, tem o início do desenvolvimento embrionário. Chama de ontogênese, que vai desde o zigoto até o indivíduo, que dará origem ao novo indivíduo. Durante esse desenvolvimento, é correto afirmar que a primeira fase do desenvolvimento denomina-se organogênese. Organogênese é uma das últimas etapas, então não forma a mórula. A mórula é a primeira etapa.
Todos os órgãos serão formados por um único tipo de tecido. Cada tecido que se origina de um folheto forma um tipo de órgão. Então, vou repetir de novo. Endoderme forma sistema respiratório, sistema digestório. Ectoderme forma o sistema nervoso. Mesoderme forma o sistema muscular, o sistema circulatório, tá? Infelizmente, tem que ir lembrando, tá? C. Por ocorrerem durante o desenvolvimento mitoses e meioses, haverá órgãos haploides e órgãos diploides? Gente, todo o nosso organismo é diploide. Todo o nosso corpo é diploide. Só os nossos gametas serão haploides, porque vieram de uma reprodução chamada meiose. Então, tá errado. Os órgãos serão diploides, tá? Os gametas que são haploides. Uma das fases do desenvolvimento denomina-se gastrulação, que se caracteriza pela formação de folhetos embrionários, que é ecto, meso e endo, do arquêntero, que vai formar o intestino primitivo, e do blastóporo, que vai formar o primeiro orifício do corpo, verdadeiro, boca ou ânus. Então, letra D já é a correta, tá? Vamos ver por que a I está errada. Em todos os animais no organogênese ocorre a formação da notocorda. A notocorda só vai formar, a fase da neurula só vai formar nos cordados. Cordados podem ser os vertebrados, que é peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, ou podem ser os protocordados, que é um anfíocos, que é um animalzinho assim que a gente estuda muito no desenvolvimento embrionário. Então, não é todo animal que vai ter notocorda, tá? Então, portanto, a alternativa correta é a letra D. Questão 10, letra D. 11. Quanto à neurulação, que é a formação da neurula, assinale a correta. O tubo neural é originado das... e essa aqui é muito legal, que é uma alternativa da internet, ela tá errada, não tem nenhum gabarito. Porque ele falou que o tubo neural veio da mesoderme, errado. O tubo neural, ele vem, ó, do fechamento aqui da ectoderme, então, errado. A notocorda surge da endoderme. Não, a notocorda surge da mesoderme, ok? C. O celoma é originado do ectoderme. O celoma é uma cavidade delimitada pelo mesoderme, então não é da ectoderme, ok? O arquêntero surge ainda na blástula. Acabamos de ver aqui em cima, ó, onde que o arquêntero forma? O arquêntero forma na gástrula, então errado. Então, de novo, blástula, nós temos só uma cavidade cheia de líquido, onde tem as células embrionárias. Gástrula já é uma fase mais elaborada, já vai formar os folhetos embrionários, vai formar o arquêntero, vai formar o blastóporo, tá bem? 12, desenho clássico, vocês já estão careca de saber, né, esse desenho. Vamos identificar? O que reveste exteriormente, ó, esse laranja, esse rosinha, ectoderme. 4, ectoderme. 2, tubo neural, que origina da ectoderme. O 3 é notocorda, que se origina da meso. O 1, ele está apontando para dentro. Então, para dentro é o celoma. Essa cavidade interna aqui é o celoma. Se ele estivesse apontando para o amarelinho, seria mesoderme. O 5, que reveste o tubo digestório, é endoderme. E 6 é o arquêntero ou intestino primitivo. Então, vocês têm que tomar cuidado. Ou ele vai mostrar o nome da estrutura que forma, que é tubo neural, notocorda e arquêntero, ou ele vai formar o que origina cada um, ecto, meso e endo, tá bom? E aí ele pede para falar cada um. Essa é a fase da neurula. E o folheto indicado por 5 e 6 são, respectivamente, mesoderme e arquêntero. Vamos ver se essa D está certa. O 5 é a mesoderme, não, é a endoderme. Então, vamos ver a outra. Neurula e a cavidade indicada por 1 e a estrutura indicada por 3 são, respectivamente, celoma e notocorda. Vamos ver. O 1 é o celoma, que é essa cavidade interna, e
o 3 é a notocorda. Portanto, qual que é o gabarito aqui? Vamos assinalar. É o gabarito, letra E. Certinho, turma? Então, vocês viram que os exercícios, eles se assemelham? São muito parecidos. Você faz um tipo, você acerta outras questões. Então, desenhos, a ordem, o que surge em cada etapa, tá? 13, da UFG. Isso aqui é muito interessante. Então, olha o desenho, turma. Que desenho é esse? Que fase que é? É zigoto, é mórula, é blástula, é gástrula, é neurula. Então, a gente tem a ferradurazinha que está mostrando aqui o blastóporo, que é o W. Esse blastóporo vai originar o ânus ou a boca. O arquêntero, que vai originar o intestino primitivo. Tudo isso aqui que invaginou X em endoderme. Tudo que são essas células em cima aqui é a mesoderme. Esse espaço interno é o celoma. Tudo que está para fora, que é o Z, é a ectoderme, ok? E o interior, às vezes, ele mostra o que significa isso aqui. Isso aqui é o arquêntero. Então, o que ele fala? Denominar os folhetos primordiais. Que são os folhetos primordiais de X, Y e Z? X endo, Y mesoderme e Z ectoderme, ok? Nomeie a estrutura W. Blastóporo, ok? E aí, a alternativa que ficou truncado. Esse D e E aqui é lá de cima. Mas não tem nada não, tá? 13. Vamos agora para 14. Olha isso aqui, turma. Outro desenho, só que agora ele está mostrando uma outra alternativa. Aqui, quando vocês forem fazer, vocês eliminam aqui, ó, a D e a I, tá? Porque ele ficou de outra alternativa. Então, veja só. A 14, ele está mostrando que fase é essa, Ju? Que ela parece uma salsichinha, é a fase de neurula. Então, nós temos 3, tubo neural, 2, notocorda, 1, arquêntero, 5, celoma. Esse 4, o primeiro exercício que a gente está vendo, são os somitos. Eles vão formar os ossos da coluna vertebral, vai formar as costelas, a musculatura dorsal. Tá bom? Então, qual que é cada alternativa? Alternativa, vamos lá de novo para eu ver, o 4 e o 5. O 4 é somito. Vamos pegar aqui. 4 somito e o 5 celoma. Então, 1. Ai, tem que ver a alternativa. 1, tubo digestório. O 2, notocorda. O 3, tubo neural, canal neural. O 4, somito. E o 5, celoma. Letra D. Ok? Alternativa questão 14, letra D. Vamos para a nossa última questão sobre os desenvolvimentos embrionários dos animais. De novo, uma questão de desenho. Essa fase para essa fase para essa para essa, mórula, tá vendo? O zigoto virando mórula. Aqui, blástula sofrendo uma invaginação, virando quem, ó? Virando a gástrula. Então, vamos lá. Cite as fases indicadas na figura A e na figura B. Na figura A, mórula, ok? Um monte de células, que tem células tronco embrionárias. E a figura B está mostrando a gastrulação, a formação da blástula em gástrula. Como é que eu sei que é a gástrula? A gástrula já vai ter essa abertura. Ok, turma? Então, a gente encerra os nossos exercícios sobre as etapas do desenvolvimento embrionário. Não vamos ter mais listas, porque a gente não vai ter mais tempo, mas eu vou resolver com vocês as questões da prova de 2019. Tá? E depois vocês continuam assistindo a revisão, eu vou continuar na embriologia e fazer as questões da prova do PASSE de 2019, tá bom, pessoal?
Um beijo no coração, se cuidem e se liguem na nossa revisão, ok? Beijão!